Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa Oi, noite. gente! Buongiorno! Eu tô me sentindo muito famosa aqui gravando com você. Você tá gravando? Tá. Ah. Oi, gente! Oi, gente! Deixa eu tirar meu óculos. Eu tô aqui com a minha amiga Maria Carolina, também modelo. Se apresente, Maria. Meu nome é Maria Carolina, eu tenho 22 anos, eu também sou modelo, amiga da Vivian também há muitos anos, também já fui pra fora do Brasil. Uhul! Hoje a gente vai contar um pouquinho sobre a nossa carreira, assim, e uns perrengues também. Perrengues, trabalho. Uns trabalhos. Vamos lá, antes de tudo, pra você que é novo, se inscreva aqui no canal. Deixa seu like, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E vai lá no meu Instagram e no Instagram da Maria também. segue a gente. E segue a gente. Para aí, faz um shot de tequila. Mariba, quantos anos você começou a modelar? Eu comecei desde bem pequena, mais ou menos com 7, 8 anos. Mas eu fiquei um tempo afastada porque eu sou de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E eu vim morar aqui em Vitória quando eu tinha uns 9, 10 anos. E quando eu tinha uns 15, 16 que eu comecei a trabalhar profissionalmente como modelo. E viajo desde 2019. Só paradas por conta da pandemia. Por conta do Covid. Eu e a Maria também somos da mesma agência mãe. Então eu viajei um pouquinho antes. Acho que eu viajei primeiro, não foi? Sim, sim. E aí quando eu tava aqui, ela foi, tipo, a gente ia pra São Paulo fazer um casting. Daí ela, ai amiga, eu não vou poder ir porque eu vou pra Turquia. Foi muito nada, gente. Eu fiquei sabendo numa quinta que eu ia na segunda. Sim, é tudo bem assim, tudo muito rápido quando é pra ir, sabe? Dá É aquele do nada, friozinho na dá aquele barriga. friozinho na barriga. Uns perrengues. Não foram poucos. A gente vai contar algum. Meu primeiro perrengue já começou assim, da minha primeira viagem. Eu fui pra Turquia, como a Vivian falou. E chegando em Istambul, era um aeroporto novo. Ele tinha inaugurado só há 3 meses. Eu não falava praticamente nada de inglês, eu não sabia desenvolver muito bem uma conversa em inglês. E quando eu cheguei lá, eu não sabia perguntar aonde eu tinha que pegar um transporte, que era o lugar onde eu ia encontrar o motorista. E ninguém sabia me dizer também, eu colocava no Google Tradutor, ninguém sabia me dizer por conta do aeroporto ser novo. Minha bateria acabando, não tinha lugar pra carregar o celular pelo aeroporto ser novo. E foi aquele sufoco. Por fim, o meu irmão aqui do Brasil, eu consegui falar com o meu irmão porque aqui era cedo. E isso era de madrugada, já tava tudo fechando lá dentro do aeroporto. O meu irmão conseguiu falar com a minha booker lá da Turquia pra pedir pro motorista ir me buscar no aeroporto. Nossa! Sendo que era pra eu ter ido pra outro lugar pra encontrar o motorista. E eu cheguei no aeroporto por volta de meia-noite. Como eu falei, tava tudo fechando. Era pra ter chegado em casa no máximo umas 2, 2:30 da manhã. Por fim, eu cheguei em casa às 6 horas da manhã. Não, aí já pensa, Ou né? seja, Você já viajou não sei quantas horas. Ainda ficar Cansada, nunca tinha viajado pra fora do Brasil. E acontece logo esse perrengue de início. Nossa, acho que o pior cansaço pra gente que é modelo é esse de viagem, porque a gente fica horas dentro de avião e aeroporto, faz isso, faz aquilo. E não é aquela coisa tranquila, né? Porque você chega no aeroporto, você tem que ficar esperando o check-in, aí tem que ficar esperando pra embarcar, passar raio-x, não sei o que, não sei o que. Chegar antes pra... Isso, e tipo, nossa, já é um perrengue Já só passa um indo, estresse, né? Já passa um estresse antes. E o Acho que seu? um perrengue meu que eu tenho, assim, que é sinistro, eu acho que foi quando eu tive um trabalho em Beijing. Na verdade, foi uma outra cidade, a gente foi de ônibus, uma galera, um monte de modelo. E a gente chegou lá super tarde. E aí a Booker falou, olha, levem comida porque não tem nada lá Quando perto. vem assim... O cliente falou que vai disponibilizar o jantar. Mas assim, leve alguma coisa, né? Aí tá, levei. Levamos algumas coisinhas. Quando a gente chegou lá, a gente ficou até 1 da manhã provando roupa. Sim, a gente ficou até 1 da manhã provando roupa. Isso porque a gente tinha viajado e tal, então a gente ia ter que acordar pra trabalhar. O pior de tudo não foi isso, gente. Isso aí tá de boa ainda. O pior foi a volta, porque em vez a gente ia voltar de ônibus e tava começando a ficar... Tipo, tava tendo muita neblina, muita neblina. A gente foi até certo ponto e tivemos que voltar. Não dava pra passar. A polícia fechou as estradas todas, porque tava muito neblina, tipo, não tinha como ver nada, sabe? E eu, 7 horas da manhã do outro dia, tinha que estar lá embaixo do meu prédio pra ir trabalhar, entendeu? Eu e mais um monte de meninas tinham que trabalhar. No meio do nada. No meio do nada. O que a gente fez? A gente voltou pro hotel. Eu e mais umas 5 fomos de carro. A gente rodou 7 horas na estrada. 7 horas. Uma viagem de
3 horas. A gente rodou a noite toda. E a questão da alimentação? Eles deram pão. Não dá Pra sustentar o tempo inteiro. Aí no outro dia eles deram comida, mas tipo assim, nossa, era ai, vamos ensaiar isso. Ai, vamos ensaiar aquilo. Gente, é ensaio. Mas tudo bem, a gente teve nosso momento de alimentação e tal. Dentro de uma biblioteca, a gente não podia comer lá dentro, a gente tinha que sair. E era uma praia, e tava frio. Muito frio. O trabalho foi perrengue total, o tempo todo, do início ao final. Por fim, a gente ficou nesse carro, indo embora. Eu lembro que teve uma hora que a gente tava indo e o motorista trocou de via. E depois que a gente trocou, veio uma carreta, sabe? Tipo, a gente não enxergava nada, nem um dedo na frente. Eles ficaram rodando, tentando trocar de estrada o tempo todo. Chegou a tempo? Cheguei a tempo, mas fui direto pro trabalho. Daquele trabalho eu fui fazer mais uns 3, 4 fittings pra Fashion Week. Foi bem. E é aquela correria de Fashion Week, você já chega aqui, ó. Eu tive um perrengue que eu passei mal de intestino, porque eu tava viajando muito. Foi meu último mês na China e eu tava, tipo assim, cada semana tava num lugar, 2 dias, né? Então eu tava comendo um monte de coisa diferente. Daí eu cheguei num lugar e comecei a passar mal e não era gripe, não era nada. Eu sabia que eu tava com febre, sem saber, assim, sem ter o termômetro que eu tenho e deixei em casa. Quando eu cheguei na prova de roupa, quem era o cliente? Ninguém mais, ninguém menos que o Kenzo. Sim, eu não desfilei pra ele, mas era uma colaboração da Boss Deng com outro cara, um estilista, e ele tava lá. Minha filha, me olhei na hora. Mas assim, eu passei bem mal, eu tava bem mal mesmo, sabe? Comprar remédio e tal. Mas na hora do job? Na hora do job eu tava apoiando, tá? O importante é isso, ainda fui escolhida pra tirar foto ainda. Você teve algum perrengue com inglês? Acho que teve alguma dificuldade? Nossa, eu tive, muito. Porque, como eu falei, eu não falava inglês bem, tipo, eu sabia o básico do básico e sabe como é, né? A gente só sabe o básico aqui na nossa casa e treinando. Chegando lá na prática é outra coisa. Então, assim, quando eu cheguei na Turquia, que eu não falava praticamente nada, eu passei por 3 agências pelo motivo de eu não falar inglês direito. Então, assim, no primeiro agência eles alegavam que eu não conseguia pegar trabalho por causa do meu inglês, então eu fiquei 1 mês na agência e eu não peguei nenhum trabalho. Tipo, eu fiz foto e tal, mas trabalho eu não peguei. Aí pra segunda eles falaram, olha, se a Maria não pegar um trabalho em 1 semana, a gente não vai poder ficar com ela. Eu não peguei trabalho. Aí na terceira, no meu primeiro dia, eles falaram assim, eles não chegaram a me contratar. Eles só falaram, Maria, se você pegar esse trabalho, você tá na nossa agência, senão, infelizmente... E eu justamente peguei esse trabalho, então eu falo assim, é o momento, era pra ser. Então, mas eu passei um perrengue muito grande porque eu também fiquei na zona de conforto. Tem brasileira? Ai, me ajuda com isso. Você fala isso, ai, fala pra mim. Tem muito isso. Então, assim, eu fiquei muito na zona de conforto. Eu digo assim, que eu parei de passar perrengue pelo inglês mesmo, foi quando eu fui pra Dubai, foi depois de Istambul. Porque chegando lá eu não tinha brasileira pra conversar, não tinha brasileira pra me ajudar. E lá eu trabalhava muito. Então, assim, no corre eu fui aprendendo na marra, foi até bom. Mas é ruim, né? É bom você estar preparado com o seu inglês pra ir já chegar falando e não passar dificuldade. É assim, é muito normal. A gente vê muita gente, eu vi muita gente que não falava um A, que viajava tipo há anos e não falava direito, entendeu? É muito legal, eu fui já falando, já falava bem, e eu já entrei dentro de uma casa com 2 russas e chinês em volta de mim, então eu só tinha como falar inglês. Eu tive um trabalho que só eu era brasileira, o resto era todo mundo russa e os chineses trabalhando. Eu falei, meu Deus. Então assim, era o inglês, ou era o inglês. É isso ou isso, aprende na marra. É bom ter pelo menos o básico quando vai viajar. Mas lá você acaba, eu acho que você aprende mesmo quando você começa a falar. Sabe? É na marra. Até o fluente mesmo é muito difícil aprender, assim, você falar tudo. Mesmo, na hoje prática. em dia ainda tem muita coisa que eu não sei. Muita coisa. Sim, eu também. Conta mais um perrengue seu. Ai, eu acho que o outro maior, assim, foi quando eu cheguei em Milão. Quando eu cheguei lá, tudo lá é muito, de início é muito caro, né? Você fazia cartão de metrô, comprar o cartão de chip pro seu celular. Então, assim, eu dei prioridade primeiro para o chip. Porque quando a gente chega lá, eles mandam casting assim, a gente já tem 10 castings por dia. Pode estar na rua indo pra um casting, eles falam, olha, apareceu outro casting, você vai ter que ir. Tem que ter internet. Então eu priorizei o chip. E eu não tinha dinheiro depois pra fazer o cartão do metrô, que era mais caro, né? Era quase que o pocket money inteiro. Era acho que 38, 36, alguma coisa assim. É, um negócio assim. Então, assim, eu mês. não tinha de início. Então eu falei assim, eu vou deixar pra próxima semana, quando a gente receber o próximo pocket money. E nessa 1 semana, eu fiquei indo pros 10 castings, todos os dias, mais de 10 às vezes, e a pé. E é muito difícil, porque é um em cada ponto da cidade, às vezes pode ocorrer de ter um do lado do outro, mas é um em cada ponto. Então você fica na correria. Ai, tem um aqui 2 horas, 2h30, tem outro do outro lado da cidade. Então, o metrô é bom por isso, né? Que você vai em todos os pontos.
Só que o ticket único era muito caro, tipo, pra eu ficar comprando toda hora. E eu optei por ir a pé. Teve um dos dias que eu tive tanto cash que no último, que eu achei que não ia dar tempo, inclusive eu peguei o trabalho, eu achei que não ia dar tempo de eu chegar porque eu tava a meia hora do lugar e o cash ia acabar em 20 minutos. Minha única opção foi, eu tava com uma bota de salto, eu tirei a bota e eu corri por 10 minutos pra compensar o tempo que eu tava atrasada. E tipo, eu não tava atrasada por desleixo, era porque justamente essa correria, né? Então assim, eu tirei a bota, eu saí correndo por 10 minutos. Quando eu vi que eu tinha compensado o tempo, eu coloquei a bota de novo e fui correndo, andando. Socorro! E eu cheguei a tempo e eu peguei o trabalho, então eu digo assim, valeu a pena. E seu, tem mais algum assim? Tem, eu acho que uns perrengues que eu passei também foi quando eu tava em Hong Kong fazendo visto. E a segunda vez, é chegar e encontrar o local. Porque a primeira vez que eu fui, eu não tinha o chip de internet, nada, não comprei chip de internet. Cara, pra mim achar o lugar foi assim, um desafio tremendo. E eu tava com uma malinha, se não me engano. Não lembro se tava uma malinha ou com uma mochila. Eu não podia entrar no lugar com isso, eu tinha que deixar embaixo, pagar um preço pra deixar embaixo, pra poder subir. Pra preencher aquele monte de papel, aquele monte de gente, até fazer o negócio, aí no outro dia pegar. E eu tinha que dormir lá. Voltei num lugar, atravessei a cidade, fui fazer o visto e atravessei a cidade de novo pro hotel. Pra achar o hotel sem internet, meu Deus, foi assim, um perrengue do caramba. Era num lugar meio árabe, sabe? Que tem lá, e eram uns prédios assim, sim. E tinha uns prédios, um amontoado no outro, não vamos ter uns prédios, um amontoado no outro. E era dentro desse, tipo, tinha um mercado embaixo que vende bolsa, essas coisas. E era dentro desse mercado, tinha um elevador que subia lá pra cima. E tinha um hotelzinho, tipo um hostel, assim. Eu consegui achar porque um estrangeiro pegou e falou comigo, não, eu já fiquei nesse hotel. Me acompanha, eu fui a doida, acompanhei o cara que eu nunca vi na vida. Em outro país. Em outro país, em Hong Kong ainda, porque você só ouve histórias assim de Hong Kong, né? Mas deu certo, então fui na fé. Cheguei lá, não tinha ninguém no hotel pra mim receber. Aí, e como que eu, tipo, conversava com as pessoas, cara, eu não sabia nem o que fazer mais, sabe? Mas aí eu consegui, a pessoa chegou e tal, eu entrei. A segunda vez, eu não tava achando o local. Era praticamente no mesmo lugar da primeira, só que eu não tava achando, que eu tinha mudado só o andar do ponto. E aí eu fiquei andando tanto tempo que eu perdi o horário. Quando eu cheguei lá, já tinha fechado, entendeu? Eu tive que dormir lá mais uma noite. Dormi no outro dia, eu fui no consulado, voltei pro hotel, pra ir embora no outro dia. Eu fiquei 3 dias lá. Toda vez que eu fui pra Hong Kong foi assim, perrengue. Isso eu não gosto nem muito do lugar, assim. Jura? Sabe? É lindo, a cidade é linda. Mas eu acho que eu sofri esses perrenguezinhos, assim, que eu fico meio... Mas a segunda vez eu já tinha comprado o chip. Eu passei a fronteira da China de Shenzhen com Hong Kong e já comprei um chip de internet. Pra não passar o sufoco de novo. Porque, né? Mas assim, a cidade é muito linda. O meu outro perrengue, mas assim, foi que na minha primeira semana em Milão, eu tinha pego um trabalho logo de início. Na primeira semana eu peguei um trabalho de um show. Nos primeiros dias eu morava com outras 3 meninas e eu acho que elas não gostavam muito de mim. Simplesmente, o pessoal fala muito que é porque talvez elas não tivessem pego o trabalho ainda e elas já tinham chegado antes de mim e tal. Eu só sei que eu tinha que chegar no trabalho 8 horas e eu tinha colocado meu despertador 6h30, 7 horas. Que do nada eu acordei com um monte de risada, assim, olhando pra mim. Acordei, só vi elas rindo. Quando eu olhei meu celular, que horas era? 7:50. Ou seja, cheguei no trabalho atrasada na minha primeira semana no job. Elas desligaram o despertador enquanto eu tava dormindo, pra eu não chegar a tempo do trabalho. Já ouvi muita coisa, tipo, de menina fazer isso. Inveja, sabe? Sem inveja, porque não pega. Tem muito. Eu nunca sofri isso, graças a Deus. Mas assim, já sofri um pouco de preconceito por causa do nosso sotaque. Não comigo, mas com amigas minhas. Isso uma vez eu fiquei bem brava. Bem brava mesmo. E tipo assim, às vezes não é nem uma questão igual, eu tratava ela super bem, sabe? Uma delas não sabia falar inglês direito, eu ajudava ela porque eu já falava inglês bem melhor, eu ajudava ela. Fizeram isso comigo, eu fiquei até bem surpresa. Vamos falar um pouquinho sobre coisas boas. Por favor. Não só de perrengue vivem os modelos. Não, o trabalho te marcou, assim. Aí eu acredito que o que mais me marcou, que foi até um dos maiores, acredito eu, foi o da Moncler, porque eu fiquei muito surpresa. Quase nenhuma modelo da minha agência foi chamada pro casting. E só foi eu e mais uma e eu peguei o job. E tipo, tinham poucas pessoas até, devia ter umas 20 pessoas só no casting. E eles escolheram 3 e me escolheram. E eu fiquei muito feliz, foi um trabalho que me marcou muito.
porque eu fiz tipo um mini show deles e depois eles me bucaram também pra fazer o showroom. Ai, Então, nossa, eu fiquei muito feliz e foi um trabalho mais Moncler, específico. Né? É Moncler, né? Eu acho que um trabalho que me marcou muito foi um que eu fiz aqui no Brasil, que foi São Paulo Fashion Week. Um desfile, que foi uma marca da minha cidade mesmo. E foi maravilhoso, me marcou pra caramba. Um outro foi a Ela Indonésia, que eu fiz, que foi do nada também, quando eu tava em Singapura. Eu amo essas fotos. E ficaram lindas, na verdade, toda de Dior e tal. E um outro foi o com o Kenzo, né, que eu não sabia que eu ia desfilar num evento que ele ia estar. E o cara também era bem famoso, e o Capaz, se eu não estou enganada, ele também é bem famosinho. Eu acho que foram os que mais me marcaram. Eu fiz muito também pra GoPay, que é uma marca chinesa que já vestiu a Rihanna. E eles, assim, eles são muito fofos e eu sempre tava trabalhando pra eles. Acho que foram os que mais me marcaram, assim, até hoje. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like. E se vocês gostarem mesmo desse tipo de vídeo, é só falar, porque a gente faz mais algum, a gente conta mais um pouquinho, né? Tem muito pra contar. Sim, a gente ainda não viajou junto, mas a gente tá vendo pra viajar junto. Se Deus quiser, em breve. Deus vai viajar, amém. E é isso, gente. Se cuidem, usem álcool, máscara. Bebam muita água, se hidratem. E é isso.